Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje vamos tratar sobre ecologia e a dinâmica populacional dos insetos. Esse conteúdo faz parte da disciplina de entomologia agrícola, aqui do curso de agronomia das faculdades Gama. A ecologia, ela pode ser definida como a relação, o estudo da relação entre os organismos e o meio ambiente. Essa relação pode ser entre uma população, indivíduos ali da mesma espécie, uma comunidade, que nada mais seria do que a interação entre essas populações, e de uma forma um pouco mais complexa, a relação entre essas comunidades, o que a gente chama de ecossistema. Como você pode olhar aí do lado direito, você está vendo um ecossistema de uma floresta nativa, e aí você começa a imaginar a diversidade que existe aí dentro. Isso nos traz a uma reflexão, como seria a complexidade de um ecossistema agrícola. Quando você tem lá uma monocultura de soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, existem organismos presentes nessa área e é papel do engenheiro agrônomo, do técnico responsável, manter e contribuir para essa biodiversidade. É claro que é notório que esse ecossistema terá uma diversidade menor do que uma floresta nativa, mas em contrapartida ela possui a sua biodiversidade e deve ser estimulada. A escolha da cultura que você vai incluir ali nessa área e assim como o manejo que você vai fazer, a rotação, sucessão de cultura, vão ajudar muito nessa manutenção da biodiversidade. Inclusive, a presença de insetos pragas, ela tende a se especializar aquele sistema de condução. Eu vou deixar para vocês aqui o link do vídeo sobre o manejo integrado de pragas e vocês vão entender um pouco mais de como que o seu manejo impacta na ação de insetos pragas. E da mesma forma que a gente possui lá na área insetos que vão causar danos às culturas, existem também organismos benéficos que vão ajudar a combater essas pragas, como é o, por exemplo, aí da imagem, um percevejo predador se alimentando de uma lagarta praga. Além de toda essa complexidade, o ser humano precisa atuar nessa controle populacional das pragas para reduzir a população desses insetos pragas de forma que não exista prejuízo ou o mínimo prejuízo possível. Dessa forma, essas ações também vão impactar sobre a biodiversidade. Conhecer então a relação entre esses indivíduos que já estão lá na área é fundamental para o nosso manejo. Lembre-se que parte do controle já ocorre pelo próprio ecossistema. E aí essa ecologia, esse estudo, pode ser dividido em autoecologia e sineecologia. A autoecologia é o estudo das espécies individualmente, e a sineecologia é o estudo de uma forma geral dessas interações, tanto da população, comunidade e ecossistema. A autoecologia, então, estudo das espécies individualmente, assim como a sua distribuição na comunidade e a influência dos fatores ambientais. Vamos dar uma olhada então. Esses fatores ambientais é a mesma coisa que fatores ecológicos, que nada mais é do que elementos do meio ambiente capazes de atuar sobre os seres vivos. Dá uma olhada aí para você ver. Fatores como temperatura, tempo, radiação, umidade, vento, alimento, são fatores que vão atuar sobre a vida desses indivíduos. Pessoal, isso é muito importante na agricultura. Você pode observar que a cada safra você tem diferentes respostas. Às vezes tem safra que a determinada lagarta ela explode, ela aumenta a população, causa aí uma série de transtornos, prejuízos. Em outra safra, às vezes você se prepara com monitoramento, às vezes produtos, procura novas alternativas, chega naquela safra, você não observa a pressão. Muito do que pode estar acontecendo é a alteração desses fatores ecológicos. E a gente observar e se antecipar a esses fatores vai nos ajudar muito no nosso manejo. Vamos dar uma olhada um pouco aí
nesses fatores. Primeiro, a gente destaca a temperatura, ela vai afetar diretamente o desenvolvimento e comportamento dos insetos. A gente pode destacar que os insetos são animais de sangue frio, o nome técnico disso é pecilotérmicos, né? Eles vão ter a temperatura do corpo próximo ali à do ambiente. Já os mamíferos são homotérmicos. Nessa relação de temperatura, os insetos podem ser classificados como ciclotérmicos, então a temperatura vai acompanhar a do ambiente. Pode ser também heliotérmico, ele vai utilizar a luz do sol para poder aumentar a temperatura do corpo, é o caso aí que ocorre com os gafanhotos. E pode ser também quimiotérmicos, onde os insetos vão se utilizar da atividade muscular, como no caso das abelhas, né, para aumentar a temperatura do corpo. Então, uma colmeia, por exemplo, né, à medida que ela está perdendo calor, começa a ficar mais frio, ela pode se utilizar ali da atividade muscular, do bater de asas, para aumentar a temperatura da colmeia. Esse gráfico é muito interessante, a gente encontra lá no nosso livro de entomologia agrícola, disponível na biblioteca. Dá uma olhada para você ver, eu coloquei um quadro vermelho, que existe ali um limite superior e inferior dentro do que a gente chama de zona favorável para o inseto. Então 35, 17 graus, dá uma olhada lá, é uma zona favorável para o inseto. Aí você poderia imaginar, bom, mas se aumentar essa temperatura ou diminuir essa temperatura, esse inseto vai morrer. Dá uma olhada lá na temperatura fatal, ó. Mais 52, olha a outra, menos 20. Claro que esses dados são bastante extremos, né? E aí um dado geral de um grupo dos insetos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que existe aí uma grande plasticidade da possibilidade do inseto sobreviver em temperaturas adversas. O que a gente tem que ter em mente é que existem temperaturas que vão contribuir para a biologia do inseto e temperaturas que vão diminuir esse metabolismo, vai diminuir o ciclo, vai diminuir a alimentação dele. E isso a gente pode e deve utilizar esse fato, né, no nosso manejo. Dá uma olhada nesse outro gráfico, falando sobre a temperatura, o efeito da temperatura na broca do café. Você pode observar aí, né, 3 colunas, e aí está mostrando para a gente a temperatura a 19,2 graus, e a broca do café apresentou um ciclo de 63 dias. E quando você teve uma temperatura média de desenvolvimento de 27 graus, o ciclo da broca do café ficou em 21 dias. Então o ciclo foi altamente impactado em razão da temperatura, provando, né, o efeito da temperatura sobre a broca do café. E isso ocorre, né, com os insetos de uma forma geral. A radiação é praticamente aí a única fonte de suprimento contínuo e essencial à vida na Terra, e causa também de todos os fenômenos meteorológicos. Então você tem essas ondas de radiação que chegam ao nosso planeta, as plantas vão interceptar isso para a realização de fotossíntese, e isso vai alterar toda a nossa dinâmica de massas de ar quente e ar frio, alterando, né, o tempo e clima. Bom, outro fator ecológico, a luz, ela vai ser responsável por regular, por manter o fotoperíodo, né, e aí o inseto vai se basear nesse fotoperíodo para regular as suas atividades, a sua alimentação, o momento de não alimentação em função dessa luz. Outro ponto que merece destaque da luz é o comprimento de onda. Diferente do que o ser humano enxerga, os insetos possuem aí capacidade de enxergar em um comprimento de onda diferente. E aí então eles aumentam esse espectro. Alguns então podem enxergar à noite sem problemas, identificar qual o hospedeiro
ideal para que ele possa se alimentar. A gente pode destacar também o tempo, né, que acaba envolvendo toda a comunidade, né, influindo direto ou indiretamente sobre os indivíduos. Vale destaque aí, isso é da disciplina de agrometeorologia, o clima é constante enquanto o tempo é variável. Então as espécies podem ser afetadas pela inconsistência do tempo. Dá uma olhada aí, você já deve ter ouvido falar sobre mudanças climáticas. Dá uma observada aí, né? O que a gente tem a ver com o derretimento das geleiras no Polo Norte. Às vezes isso pode parecer um pouco distante para a gente, mas quando você vai observar um pouco mais sobre isso, né, a agricultura é totalmente dependente da estabilidade do clima. À medida que a gente começa a ter secas, chuvas, recordes, a cada ano, a cada 5 anos, a gente tem eventos catastróficos dentro aí de regiões produtoras, e isso acaba gerando uma instabilidade muito grande. Além de prejudicar a produção da planta em si, ainda existe a questão de como que os insetos pragas vão se comportar nesse ambiente instável. Existem alguns trabalhos nessa linha de raciocínio, né, como por exemplo esse eu destaquei para vocês, vou colocar o link aí na descrição do vídeo. E o pessoal comparou, né, as diferentes atmosferas e concentrações de CO2, avaliando o percevejo marrom. E aí eles chegaram à conclusão de que a presença aí de mais CO2 na atmosfera fazia com que os insetos tivessem um ciclo de vida mais curto e fossem capazes de se reproduzir mais rapidamente. Então a gente ainda não sabe muito bem como vai ser a pressão de determinadas pragas com eventos de mudanças climáticas ocorrendo. Então um fato interessante, e aí lógico, eu ainda preciso de muito mais estudos para a gente poder compreender como que vai ser esses cenários no futuro. Outro fator ecológico envolvido na ecologia aí dos insetos é a umidade. Os animais, de uma forma geral, possuem de 70% a 90% de água no seu corpo, e alguns insetos são capazes de sobreviver, né, em ambientes com baixa umidade ou praticamente sem umidade. Como é, por exemplo, esse exemplo, né, do tenebrião. Ele é capaz de apresentar no seu corpo uma proporção aí de água de 52% somente no seu corpo. Então ele é capaz de sobreviver em um ambiente aí de pouca umidade. Os insetos podem ser classificados conforme a sua necessidade de água. E aí tem inicialmente o que a gente chama de mesófilos, que são indivíduos que conseguem se adaptar a uma amplitude grande, tanto em estações mais secas ou úmidas, e a maioria dos insetos se encaixam aí. Podem ser também insetos xerófilos, aqueles que se adaptam a ambientes mais secos, e grófilos, aqueles insetos que se adaptam a ambientes muito úmidos, né, ou saturados de água, e os insetos aquáticos, que vivem dentro da água mesmo. Alguns, inclusive, parte da sua vida vivem ali dentro da água. Eu destaco para vocês aí sobre essa importância da umidade, né, no ciclo de vida. A cigarrinha da cana-de-açúcar, a Maranarva fimbriolata, ela também ataca pastagens e algumas outras culturas, mas tem uma importância destacada na cana-de-açúcar. Ela é altamente dependente da umidade. À medida que você tem a presença de raios solares ali e não tem a proteção de palha, essa espuma que a ninfa produz à medida que ela está succionando a seiva da raiz, ela seca e a cigarrinha então perde importância. Somente de você retirar a palha do sistema, você já tem cerca de 60% a 70% de controle da cigarrinha. A umidade então, né, fazendo total diferença no seu manejo. Olha que como você entender bem o comportamento, a vida daqueles insetos que estão dentro da sua lavoura, isso pode ajudar no seu manejo. Outro fator ecológico é o vento, né? Um dos principais componentes, até porque ele pode atuar sobre a temperatura e chuva.
E vale a gente destacar que aqueles insetos que voam, né, eles acabam se deslocando em função da posição do vento, da direção do vento. Mais uma vez, uma aplicação prática desses fatores ecológicos. Dá uma olhada, você está vendo duas imagens aí na apresentação. Uma vespinha aqui, né, que é o tricograma galoi, e essa lagarta, que é a Diateia saccharis, a broca da cana. O pessoal avaliou, né, qual seria a melhor forma de liberar essa vespinha para que ela fosse capaz de parasitar essa broca. Essa vespa é um parasitoide, tudo bem? Ela parasita ovos dessa broca. Bom, quanto maior for esse parasitismo aqui, melhor. Vamos dar uma olhada nos resultados. Quando eles liberaram um adulto, então a vespa, né, em si, liberaram ele, perceba lá, né, aqui nas barrinhas brancas, né, que houve, né, um parasitismo muito baixo. Mas à medida que eles liberaram pupas protegidas, o parasitismo foi muito maior. Então, olha aqui essas duas últimas barras, né? Sempre maiores, independente aí do dia que eles fizeram a liberação. Isso mostra para a gente a importância desses fatores ecológicos, né, na sobrevivência do inseto. Como esse é um inseto benéfico, você vai fazer a liberação dele. É fundamental que você faça a liberação dentro de uma fase de desenvolvimento que ele vai ser tenha menor impacto, né, sobre ele os fatores ecológicos. Bom, outro fator ecológico é a questão do alimento, né, a disponibilidade de alimento, e aí obviamente ele vai influenciar diretamente sobre a distribuição desse inseto na área. Dá uma olhada lá do lado esquerdo, você vê a biodiversidade, que é uma floresta nativa, e aqui do lado direito, uma cultura de cana-de-açúcar. Você tem lá um Mygdalus fraianus, esse inseto praga que se alimenta da cana-de-açúcar. Ele adora cana-de-açúcar, sobrevive em cana-de-açúcar, ele é uma praga da cana-de-açúcar, e quando ele se encontra à disposição ali a cultura para ele se alimentar, ele vai se reproduzir com o ótimo, vai colocar mais ovos, vai se alimentar mais, vai se reproduzir mais. Então a disponibilidade de alimento também vai ser fundamental. Bom, a gente pode destacar também o comportamento dos insetos. E aí a gente pode falar até em inteligência, que na realidade dos insetos não seria aquela inteligência que a gente vê no ser humano, né, que tem aquela capacidade de raciocínio mais aguçada, mas seria, à medida que o inseto vai juntando algumas informações, ele começa a tomar algumas pequenas decisões, mas sempre voltado, né, para o seu bem-estar, né, para a sua disponibilidade de alimento, para a temperatura ótima, para o abrigo, né, em função dessas pequenas informações que ele vai acumulando ao longo do tempo. Além da inteligência, existe obviamente o instinto, né, e esse é um hábito inerente ao indivíduo. Essas características vão sendo selecionadas aí ao longo de milhões e milhões de anos. E outro comportamento é o que a gente chama de tropismo, né? Uma reação a um estímulo qualquer. Novamente, né? Esses padrões de comportamento dos insetos foram elaborados aí pela evolução. À medida que esses comportamentos vão sendo mais vantajosos para aquele grupo de insetos, eles vão sendo selecionados e se perpetuando ao longo do tempo. Aí, os tropismos mais conhecidos, vamos ver, né, um pouco sobre eles. O fototropismo, a reação à luz, né, é uma reação favorável à luz. Você tem abelhas, mariposas, por exemplo, o nome disso é fototrópico positivo. E existe também uma reação contrária à luz, e aí o nome é fototrópico negativo, como por exemplo as baratas. Geotropismo, reação à gravidade, né? Então você tem lá, por exemplo, a cigarrinha, você tem a formiga, elas vão se orientar
né, para onde está indo a gravidade. Por que a formiga não faz ali o seu ninho para cima ou para o lado? Ela vai procurar para baixo, né, se guiando, né, pela gravidade. O fonotropismo, a reação ao som. Então, os insetos e parte dos insetos reagem a determinado comprimento de onda sonora, e aí você pode atrair ou repelir. Do lado esquerdo você está vendo uma armadilha para cigarras. Existe uma frequência de onda que atrai as cigarras, e do lado direito está vendo um morcego. Ele emite uma frequência de onda, e essa frequência ela vai repelir insetos que esse morcego se alimenta. Existe também o quimiotropismo, né? Então são reação a substâncias químicas, e aí a gente destaca essas substâncias químicas como atraentes para alimentação, sexual e direcional. Então alguns insetos vão procurar essas substâncias para se alimentar, eles vão procurar essa substância, né, como imaginando que seja um parceiro sexual, ou também essa substância para ele se orientar, como por exemplo aí o caso do CO2, servindo aí de substância química que direciona o trajeto do pernilongo. Estigmotropismo, a reação ao contato. Isso ocorre, por exemplo, com as tesourinhas. Quando você coloca a mão dela, ela fica paralisada. A broca do cafeeiro, que ela só vai perfurar ali no cálice floral, sempre naquele local, em função dessa reação ao contato que ela possui. Olha que interessante, pessoal. Todas essas reações, elas foram selecionadas ao longo de milhões e milhões de anos. Então, se você conhecer como que esse inseto atua, como que esse inseto age, você pode trabalhar, né, diminuindo, né, a probabilidade de que ocorra o ataque, ou que esse inseto tenha uma dificuldade maior de se estabelecer na área. Outra característica de tropismo, né, de reação, é a reação à temperatura, o termotropismo. Ocorre aí com os pernilongos e barbeiros. Eles vão procurar um local para se alimentar mais quente, vão procurar animais, né, homotérmicos, que têm um controle de temperatura. Bom, assim nós falamos da autoecologia. Vamos falar agora sobre a cinecologia. Aí a gente envolve então o estudo da comunidade e a relação entre as espécies de uma forma mais completa. A comunidade, relembrando, é o conjunto de populações, e as populações, os indivíduos de uma mesma espécie. Essas associações biológicas aí entre organismos de uma mesma comunidade, a gente chama de biocenose. Então, associação biológica entre organismos de uma mesma comunidade. Essa biocenose pode ser dividida em três. Pode ser uma agregação, uma sociedade ou uma simbiose. A agregação nada mais é do que a união, né, de indivíduos, só que cada indivíduo trabalha por si. Um exemplo é a nuvem de gafanhotos. Existe também a sociedade. No caso da sociedade, a individualização desaparece. Cada membro é parte de um todo, como por exemplo é o caso da sociedade de abelhas, formigas, cupins. Cada um ali tem a sua função dentro da sociedade. Isso traz, né, para a gente, para o ser humano, uma certa reflexão aí de como, né, conviver em comunidade. Depois existe também outro tipo de associação, que é a simbiose. Então é uma interação entre duas espécies, e aí essa interação ela pode ser benéfica ou deficiente, pode ser positiva ou negativa. É interessante destacar que no caso da simbiose, é a interação entre duas espécies, mas é de uma mesma comunidade. Vamos ver aí um pouco mais sobre a simbiose. A simbiose
pode ser uma forma de neutralismo, e aí onde você vai ter duas espécies convivendo em um mesmo local sem interferência entre elas. Pode ser uma competição, de forma que um inseto acaba eliminando o outro. É o caso das libélulas, são predadores bastante agressivos, e aí acabam eliminando os outros predadores na área. Pode ser mutualismo, que é o caso aí das formigas e a saúva e o fungo. Então, algumas formigas que se alimentam de fungos, né, elas vão cultivar o fungo, né, e à medida que elas cultivam o fungo, elas se utilizam do fungo para se alimentar. Sem esse cultivo do fungo, o fungo não existiria. E sem o fungo, a formiga também não existiria. É uma forma mútua, então, de associação. Pode existir também a protocooperação. É uma associação não obrigatória, mas os dois vão se beneficiar. Como, por exemplo, o caso da relação entre pulgão e algumas formigas. Então, à medida que o pulgão vai succionando a seiva da planta, ele libera um líquido açucarado. E as formigas, elas acabam se aproveitando desse líquido, é vantajoso para elas, e ao mesmo tempo as formigas acabam protegendo os pulgões contra predadores. Existe também dentro da simbiose o comensalismo, que é uma interação entre duas espécies, mas só que apenas uma é beneficiada, que é o caso, por exemplo, da mosca do Berne. A mosca vai lá e coloca os ovos dela sobre outras moscas. Então, uma delas é beneficiada, a outra não. E aí existe também a relação de predatismo, né, que seria um predador, é uma interação negativa, em que um simbionte ataca o outro para se alimentar. Então, um vai servir de alimento para o outro. É uma forma de predação mesmo. E o parasitismo é uma interação negativa também. O simbionte vai se alimentar do hospedeiro de forma que, além dele se alimentar, pelo menos em uma etapa da vida dele, né, desse parasitoide, esse indivíduo vai servir como habitat, como abrigo, como casa para esse parasitoide. Para a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as ordens de importância agrícola e começar a falar sobre cada uma das ordens, e nós já conversamos aí de uma forma geral. Bom, obrigado pela atenção de todos. Está aqui meu contato, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se inscreva no nosso canal para continuar incentivando a produção de vídeos. Eu preciso e gostaria muito da sua contribuição, do seu comentário. Isso é muito importante para que a gente possa deixar o nosso canal mais forte e também deixar mais com a sua cara, aquilo que você gostaria de ouvir, aquilo que você gostaria de aprender mais na área da agronomia. Se você ainda não conhece, quiser conhecer a nossa faculdade, as faculdades Gammon ficam aqui em Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo. Dá uma pesquisada lá no site. Bom, um forte abraço para vocês e estou à disposição. Vamos em frente.